Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Esse momento enriquecedor de conteúdo, de conhecimento. Queria agradecer ao nosso grupo de palestrantes que estão aqui conosco, que irão aí ao longo de uma hora trazer um conteúdo super relevante para vocês. Também agradecê-los pela disponibilidade de uma sexta-feira, para quem está em São Paulo e algumas outras regiões, gelada, né? Mas ainda assim tiveram aí, tiraram essa uma horinha para vir conversar conosco e a gente conseguir aí apresentar para vocês um conteúdo super relevante. Meu nome é André, eu sou gerente aqui no Ensino Einstein. Eu vou passar com vocês aqui rapidamente poucos slides e aí então eu já passo a palavra para as nossas palestrantes, tá? Bom, como vocês sabem, estamos na semana EAD Einstein, que vai de 30 de junho a 6 de julho, uma semana especial de conteúdos, onde nós trazemos aqui nossos especialistas, como vocês estão vendo, para que a gente possa também aproveitar o momento aí de vocês adquirirem essa proximidade conosco de uma forma aí totalmente gratuita. Também estamos numa semana de descontos, então os nossos cursos de pós-graduação EAD têm um desconto diferenciado, além de outros cursos também. Então fiquem à vontade também para navegar no nosso site, para que vocês possam aí adquirir é, algum curso que seja do seu interesse, tá? Rapidamente, dois recados. A partir da próxima semana, na segunda-feira, vocês recebem por e-mail a gravação dessa live, declaração de participação para quem ficar até o final e também os nossos contatos, tá? Caso tenha alguma dúvida, queira procurar aqui o time do Einstein, fiquem bem à vontade. Ao longo dessa uma hora também, quem tiver alguma dúvida, quiser conversar conosco, só encaminhar sua dúvida pelo chat, que o nosso time está pronto aqui para responder, tá bom? Talvez a gente não consiga responder a todos por conta do período e da quantidade de pessoas aqui assistindo conosco, mas novamente, nesse e-mail que vocês irão receber, tem os nossos contatos, estaremos sempre à disposição para atendê-los, tá? Vou passar um videozinho muito rápido para vocês entenderem o que que é a pós-graduação EAD Einstein. Tem um minuto, só para vocês ficarem um pouco mais por dentro, tá bom? Não importa onde você esteja no Brasil, no norte ou sul, nem a hora, seja dia ou noite. Na pós-graduação EAD Einstein, você aprende com o melhor hospital da América Latina, no mais moderno ambiente virtual de aprendizagem. São mais de 20 cursos de pós-graduação na modalidade EAD para médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, gestores da área da saúde, entre outros, além de diversos cursos de atualização. Os conteúdos e a oferta de cursos são constantemente atualizados, sempre atendendo às tendências e demandas do mercado da saúde. Na pós-EAD Einstein, a aprendizagem é baseada na resolução de problemas e casos reais, desenhados para acelerar e reforçar o seu aprendizado. Toda semana você interage em tempo real com especialistas do Hospital Israelita Albert Einstein e se conecta, colabora e troca experiências com uma rede nacional de profissionais. Não é porque é EAD que o estudo é sozinho. Na pós-EAD Einstein, os alunos são acolhidos pela equipe, professores e coordenadores e todos se conhecem e aprendem juntos. Pós-graduação EAD Einstein. Cursos alinhados às demandas do mercado da saúde, cuidadosamente desenvolvidos por quem é referência. Quer saber mais sobre a pós-EAD Einstein? Acesse ensino.einstein.br e surpreenda-se com as oportunidades para o seu futuro. Muito bem. Bom, dando continuidade aqui, então, eu trouxe esse slide para apresentar para vocês. Somos o melhor hospital da América Latina, somos também o 22º melhor hospital do mundo. O ano passado recebemos uma premiação como a empresa mais inovadora do Brasil, e aí concorrendo com diversas categorias. E por que que eu trago isso aqui? Porque para a gente, para nós é muito importante e relevante dizer que as pessoas que construíram isso tudo, que fizeram a instituição, o Einstein chegar até esse patamar, são as mesmas pessoas que deram aulas para vocês. Então, os nossos especialistas, os nossos profissionais da assistência são as mesmas pessoas que ministram aula dentro dos nossos cursos. Aproximadamente 90%, 85% do nosso corpo docente é formado por profissionais que atuam na assistência do Einstein ou na gestão do Einstein, alguns programas até da alta liderança do Einstein.
Então, são essas pessoas que fizeram isso tudo acontecer que vão ministrar aulas para vocês, tá bom? Rapidamente, então, nós temos aqui mais de 35 anos no mercado de educação e saúde. Hoje nós temos 13 unidades físicas, sendo 9 em São Paulo, uma no Rio de Janeiro, uma em Belo Horizonte, uma em Goiânia e a mais recente, inaugurada agora em 2025, em Salvador. Temos aqui mais de 50 mil alunos formados em pós-graduação, cerca de 60 mil alunos por ano em diversas categorias de cursos e produtos, e quase 3 mil docentes, que são esse corpo docente que eu mencionei anteriormente, que são também formados por profissionais do próprio Einstein, ou então algumas referências do mercado também. Então, para algumas temáticas, nós sempre convidamos as referências aí do mercado para que possam ministrar aulas para vocês, tá? Recentemente fizemos uma pesquisa com nossos ex-alunos, né? 95% acredita que a especialização colaborou para a conquista dos seus objetivos. 9 em cada 10 avaliam o nosso corpo como ótimo. E um terço teve alguma promoção ou aumento salarial após o início do curso, né? Isso também é muito importante, é importante vocês saberem, porque a gente sabe da dedicação, a gente sabe que às vezes tem uma sexta-feira à noite gelada que estamos em aula, um valor financeiro investido, mas o reconhecimento vem, né? Então, para nós também é super gratificante o reconhecimento do nosso corpo docente e sabemos que estamos ali entregando para vocês um conteúdo super atualizado, tudo que vocês possam entender aí. Na área da saúde, as coisas alteram, mudam muito rapidamente, né? E o Einstein sempre vai trazer para a sala de aula o que nós temos de mais inovador na área da saúde, tá? Eu vou apresentar para vocês a Academia Digital Einstein. A Academia Digital Einstein é uma plataforma 100% gratuita, onde nós temos ali disponibilizado vídeos, podcasts, videocasts. Temos mais de 500 mil membros cadastrados, mais de 2.700 conteúdos disponíveis e gratuitos, mais de 1.500 autores produzindo em diversas áreas de conhecimento, né? Então, nós disponibilizamos ali conteúdos rápidos, assim, aproximadamente 1 hora, mais ou menos. Nós disponibilizamos nossas reuniões, nossos encontros científicos, nossas reuniões científicas. Então, teve uma alteração de um protocolo. Esse protocolo novo, atualizado, é disponibilizado dentro dessa plataforma. Os nossos autores, novamente, são os nossos especialistas. Então, quando falarmos ali de oncologia, as nossas referências da oncologia, que estarão disponibilizando um período do seu tempo para produzir conteúdo, para que esse conteúdo possa, então, ser disponibilizado gratuitamente dentro da Academia Digital Einstein, tá? Fiquem bem à vontade para procurar, navegar, se inscrever, porque vocês conseguirão ali, semanalmente, praticamente, ter conteúdos super atualizados, tá bom? Então, rapidamente, onde estamos novamente, como eu falei, né, em Belo Horizonte, Goiânia, Rio de Janeiro, recém mudamos de endereço para a Praia de Botafogo e a mais recente, Salvador. Essas são algumas unidades físicas fora de São Paulo, então em São Paulo temos mais 9 unidades físicas. Os nossos cursos presenciais, eles ocorrem também nestas unidades, então o mesmo curso de oncologia que é ofertado em São Paulo é ofertado em Belo Horizonte, o corpo docente, a coordenação é exatamente a mesma. Então, quem for de fora de São Paulo tem essa oportunidade também de conseguir aproveitar ali nossas unidades físicas, além de toda a programação de todos os cursos EAD que nós temos, tá bom? Bom, esses eram os recadinhos que eu queria passar para vocês rapidamente. E agora o mais importante da noite, passo a palavra para o nosso corpo aqui de palestrante. Meninas, palavra com vocês agora. Obrigada, André. Boa noite, tudo bem? Olá a todos, muito bem-vindo em nossa live. Então, meu nome é Dani Vivas, eu estou como coordenadora do curso de pós-graduação multiprofissional em oncologia e também estou como gerente assistencial da oncologia aqui do Einstein. Comigo estão representantes de diversas categorias aqui da nossa equipe multiprofissional do Einstein e também parte da equipe de docentes do nosso curso de pós-graduação. A nossa live hoje, a gente trouxe um caso clínico para poder embasar como a tecnologia pode realmente nos apoiar no cuidado ao paciente, né? Como que ele pode propiciar, principalmente em um contexto
tão complexo quanto do paciente oncológico. Então, vou passando aqui os slides. Então, o caso que a gente trouxe é de uma paciente que tem 62 anos, sexo feminino. Ela é do interior de São Paulo, é uma professora que é casada, não tem antecedentes de doenças crônicas, também não tem nenhum histórico familiar de câncer. Ela relata para a gente, né, um caroço no pescoço que foi crescendo gradativamente. E o que que ela tinha, né? Ela tinha astenia progressiva, linfonodos cervicais aumentados, palpáveis, entumecidos e indolores. Ela tinha uma febre ao entardecer, que a gente chama de febre vespertina, sudorese noturna e perda de peso, principalmente no último mês. Esse diagnóstico, né, esses sintomas, eles são sintomas típicos do linfoma, e realmente ela foi diagnosticada com linfoma difuso de grandes células B. E ao estadiamento, ou seja, para a gente entender se a doença estava inicial ou se a doença estava mais avançada, a gente fez um PET-CT e viu que ela tinha envolvimento ganglionar múltiplo. E a jornada dessa paciente, ela consistiu da gente fazer o diagnóstico, ela fez 6 ciclos de um esquema de quimioterapia muito comum para esse diagnóstico, que é o R-CHOP. E aí, no terceiro mês, né, considerando os parâmetros laboratoriais, os parâmetros de imagem, foi observado que ela teve uma resposta parcial, e aí continuou com o tratamento. No mês 6, ela apresenta uma descompensação, né, que a gente chama de neutropenia febril, então os neutrófilos dela estavam muito baixos e ela precisou de uma internação. Então, por aqui, a gente já percebe que a jornada dessa paciente contempla uma doença grave, né, que uma jornada longa, não é uma jornada de 2 dias, 15 dias, então ela fica conosco um período maior e num regime que nessa etapa do tratamento ele é predominantemente ambulatorial. E isso traz para a gente muitos desafios. E para falar como a tecnologia pode nos apoiar nesses desafios, eu vou chamar aqui a Gabriela Rocco. Gabriela é nossa coordenadora. Olá, olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Bem-vindos a todo mundo que está online com a gente. Esse caso é um caso bastante comum, né, da nossa jornada profissional, pensando aí como que a tecnologia poderia nos ajudar neste caso, né? A gente viu uma paciente que começou o tratamento de forma ambulatorial e ali, né, mais ou menos 6 meses depois, ela teve uma internação por intercorrências clínicas, né? Eu me lembro aqui da ferramenta H-History. Essa ferramenta é uma ferramenta de inteligência artificial que ela está integrada, ela está linkada com o nosso prontuário eletrônico e pode ajudar muito nós, como profissionais da saúde, né, a ser um apoio para consultas. E eu vou dar um exemplo aqui neste caso. Então, essa paciente estava fazendo o seu tratamento ambulatorial, vai ser internada. Obviamente que a gente tem toda a comunicação em grupo, em equipe multidisciplinar, toda a passagem de plantão, mas a gente pode e deve usar a inteligência artificial a nosso favor. Então, por exemplo, a depender das perguntas que a gente faça nesse sistema, nessa ferramenta, a gente pode identificar sintomatologias, toxicidades relacionadas à terapêutica. Eu posso perguntar, essa paciente teve alguma outra internação? Por quais motivos ela internou? Quais são os catéteres venosos centrais, né, o dispositivo venoso que ela já utilizou ao longo dessa jornada? Quais intercorrências clínicas ela já apresentou? E essa ferramenta consegue aí buscar, por inteligência artificial, as notas de evolução, anotações da equipe multidisciplinar e nos dar todas essas respostas de forma bastante fidedigna. Então, eu acho que a gente pode e deve utilizar muito da inteligência artificial a nosso favor, principalmente aí se ela está linkada ao prontuário eletrônico com informações bem fidedignas quanto a isso. Nisso a gente ganha muito tempo, né, Gabi? Para a gente poder ficar mais disponível ainda para os nossos pacientes. Não fica procurando em vários lugares diferentes, né? E precisando, por vezes, até correndo o risco de perder uma informação importante. No ambulatório, por exemplo... Opa, ligando aqui o microfone. No ambulatório, por exemplo, o enfermeiro pode fazer a pergunta
sobre o que aconteceu da última consulta até a quimioterapia, ou da última quimioterapia até a sessão atual, e aí entender se o paciente teve alguma reação infusional no último tratamento, se o médico reduziu dose, se ele deu entrada no pronto-socorro por conta de alguma descompensação de sintomas, ou se mesmo internou, né? Para entender melhor o que aconteceu na internação. Então, acho que favorece bastante para todas as categorias, né? Um outro ponto também, ainda em relação ao registro no prontuário, que também favorece com o uso da inteligência artificial, é a gravação, né? A captação da voz, então da conversa, da interação verbal que é feita com o paciente, ou durante a consulta, ou durante a internação, durante um atendimento, e aí o profissional não precisa mais digitar, né? Um relatório também de inteligência artificial, ele é elaborado a partir daquela interação e o profissional apenas valida se aquela informação realmente está fidedigna ou não. Então, são informações que já estão sendo... são iniciativas que já estão sendo implantadas em algum hospital, né, em alguns hospitais. A gente já tem estudos na ASCO recentemente, trouxe a experiência do MD Anderson sobre isso. Né? Então, a gente é o profissional, né, ficando cada vez mais disponível para realmente o que interessa, né? Uma interação melhor e uma análise melhor das informações que temos. Voltando ao caso, então, no mês 6 descompensa e no mês 9 é observada uma recidiva. E aí muda para uma segunda linha, né? Então, o R-CHOP, R-ICE, são esquemas de quimioterapia para esse diagnóstico, que ao longo do curso vocês vão decifrando cada letra, o que significa. E ela teve uma resposta parcial também, foi encaminhada para o transplante de medula óssea autólogo. Então, ao receber, a gente percebe que quando o paciente ele recebe o diagnóstico de câncer, ele tem um impacto muito importante nos aspectos psicológicos deste paciente, né? E uma progressão de doença no dia a dia, na nossa prática cotidiana, a gente percebe que o impacto parece que é potencializado. E aí... Adri, gostaria que você se apresentasse e contasse para a gente como que precisa ser a abordagem com esse paciente que acaba de receber um diagnóstico de progressão de doença. Boa noite, eu sou a Adriana, sou psicóloga da Unidade de Internação Oncológica e a gente vai estar falando agora sobre o manejo, né? Como é que a gente pode, que cuidados a gente precisa ter para uma pessoa que acaba de receber uma notícia tão difícil como essa, né? A recidiva, a necessidade de fazer um transplante. Então, em primeiro momento, é importante compreender qual o impacto emocional que a notícia vai ter. E isso varia muito de pessoa para pessoa. O que interfere? A faixa etária, o momento de vida que a pessoa está, se ela já estava fazendo um tratamento ou não, condição socioeconômica, enfim. Então, tudo isso é importante que a gente observe e nesse primeiro momento, que a gente possa oferecer uma escuta empática, né? Favorecer a expressão dos sentimentos, dos pensamentos que ficam assim, rodando na cabeça sem parar. E aí, isso tudo para facilitar, né, esse início do processo de elaboração de uma nova realidade, da qual a pessoa ela entrou, não pediu para entrar, né? E ela vai precisar se adaptar de alguma maneira. Então, vamos buscar reconhecer quais são os sentimentos presentes naquele momento. Geralmente, a gente observa, na grande parte dos pacientes, ansiedade, uma frustração, um medo muito grande, um medo da morte, né? E uma insegurança frente à perda de controle. Então, o que seria essa insegurança? É a perda do controle da própria vida e também do próprio corpo. Considerar as possíveis dificuldades que o paciente vai ter em absorver, interpretar as notícias, ele está tão tenso, tão nervoso, né? O que ele vai conseguir ouvir daquilo que o médico está falando naquele momento e identificar quais são os profissionais da equipe de confiança para ele, que ele se sente, né, seguro, para facilitar o esclarecimento, tirar as dúvidas, né, e favorecer um diálogo contínuo. E a forma com que o paciente recebe e processa essa notícia, ela vai interferir diretamente na maneira como ele vai enfrentar e aderir o tratamento.
no atendimento psicológico que a gente oferece, né, a gente faz uma avaliação psicológica bem precisa, também da parte cognitiva, e se envolve a memória, como é que está essa parte do pensamento da pessoa, averiguar a compreensão sobre o transplante, o que ele entendeu, quais são as expectativas que ele tem acerca do tratamento, será que essas expectativas elas batem, elas correspondem com a realidade, ele sabe que o transplante não é uma certeza, uma garantia de cura, mas ele é uma possibilidade, né? Quem é a rede de apoio da pessoa que está passando por esse momento, né? Quem está lá junto, quem está vivendo com esse paciente? Essa pessoa precisa de apoio, a gente precisa também olhar para ela. E quais estratégias de enfrentamento desse paciente na vida dele frente a situações difíceis? Então, é religião, é buscar informações corretas em lugares seguros, cada um tem uma maneira de manejar, né? Investigar os antecedentes psiquiátricos, às vezes a pessoa já tem um histórico de ansiedade, depressão, transtorno psiquiátrico, que nesse momento a gente tem que ficar de olho, que isso pode potencializar bastante na iminência do tratamento, ver experiências anteriores que ela já teve, às vezes não foram boas, então como que essa pessoa vem para o tratamento, né? Como que ela vai fazer esse transplante com já uma história anterior de situações difíceis, ajudar o paciente a refletir sobre os desafios e as mudanças que vão ser necessárias na vida dele, e não são poucas, são muitas, né? E verificar se ele, se a família, se os acompanhantes têm uma demanda de segmento psicológico. E tudo isso, com certeza, precisa ser compartilhado com a equipe multiprofissional, isso é importantíssimo, para que tenha um planejamento em conjunto do plano de cuidado e a gente ofereça um cuidado Em transplante de medula óssea, jamais poderia comer alimento cru. Vamos cozinhar a pera. E aí, com o avançar, né, dos cuidados, com o avançar das pesquisas, gostaria, Bárbara, que você trouxesse para a gente qual o aconselhamento dietético para o paciente nessa etapa da jornada dele, durante o transplante de medula óssea. Obrigada, Dani. Eu acho que é muito importante estar aqui falando sobre a atuação do nutricionista, né? Eu sou nutricionista do ambulatório de oncologia e ao longo dos anos a atuação do nutricionista foi se modificando, né? Até por essa atualização dos conceitos, né? E dado todo o histórico da nossa paciente, né? A gente tem a própria doença trazendo várias questões que impactam diretamente no estado nutricional, na aceitação alimentar, né? É um ciclo que a gente precisa entender da doença levando, né, ao tratamento que desencadeia um efeito dominó, trazendo efeitos adversos que trazem impactos diretos na aceitação alimentar, os sintomas trazendo muito efeito também, tanto no estado nutricional quanto na aceitação alimentar, e isso levando à redução da qualidade de vida do nosso paciente, né? E se a gente não interferir, levando também a pausas no tratamento, redução de doses de medicações, né? O que faz, muitas vezes, levar a essa interrupção e progressão, aumento de doença, né? Então, se a gente for pensar em todo esse ciclo, o aconselhamento dietético ele é muito importante, né? Para que a gente possa, principalmente, focar aí, né, em alguns pilares, né, nesse momento do paciente, tanto do tratamento quanto do TMO, né? E os principais pilares que nós nutricionistas temos aí como alvo durante esse momento, né, seria a gente olhar sempre para o manejo dos sintomas, entender, não adianta eu ter um cardápio lindo, super individualizado, mas se ele tem náusea, se ele tem diarreia, o que ele faz? Né? Ele precisa saber isso. Eu preciso individualizar, sim, essa dieta num contexto hospitalar, né, quando esse paciente estiver internado, trabalhar bastante com gastronomia hospitalar, é importante a apresentação desse prato, como o paciente recebe, o cheiro que ele vai sentir quando ele abrir a cloche do
do prato ali do alimento dele, né? E sempre aliar a terapia nutricional, suplementos, dieta interal, terapia nutricional parenteral, dentro, né, dos momentos pertinentes, a gente tem os critérios de indicação. Então, por toda essa complexidade, né, do decorrer aí do caminho do paciente, quando a gente enfrenta esse tipo de pergunta, né, ele deve ou não cozinhar tudo, é importante que não coma nada cru, enfim, a gente precisa lembrar que todas essas restrições, né, elas podem impactar nesse efeito dominó nosso. Então, hoje em dia, a gente já sabe, com os estudos científicos, o avanço da tecnologia, que a dieta para neutropenia ela é muito contestada, né? Então, antigamente a gente fazia, né, orientava tudo cru. Hoje a gente já sabe que o nosso foco nesse momento ele precisa ser a segurança alimentar do paciente. Então, mais do que ser cru ou não, é entender o contexto daquele paciente. Se ele é um paciente que mora numa comunidade, tem uma condição socioeconômica muito difícil, não tem água encanada, né, mora numa região muito distante, talvez tirar o cru vai ter que ser a minha opção, né? Mas para um paciente que ele tem uma condição socioeconômica melhor, ele tem água encanada, ele tem acesso a comprar os produtinhos que a gente orienta para higienização, ele tem um bom grau de compreensão, né? A gente já consegue hoje fazer com que ele não precise fazer tudo cru, né? Então, isso é muito importante, eu entender os pilares da segurança alimentar, mas também entender quem que é a minha população que está sendo atendida, né? Então, juntando tudo isso, aliando tudo isso, a gente precisa passar essas orientações de acordo principalmente com os consensos. Então, apesar da dieta para neutropenia ser contestada, a gente entende que tem alguns cuidados básicos que precisam ser feitos aí nesse momento. E a gente trabalha muito em cima do Consenso Brasileiro de Nutrição no Transplante, que inclusive foi a gente aqui que conseguiu publicar, né? Que hoje é um consenso que a gente usa e tem tanto para crianças e adolescentes quanto para adultos e idosos. Então é muito importante a gente sempre estar à frente, entendendo tanto a demanda do paciente, mas também o que os últimos estudos aí estão dizendo para a gente. Perfeito, Bárbara, obrigada. A gente está falando de alimentação, né? Alimentação aqui oral, e é muito importante que a gente cuide da saúde oral do paciente, principalmente durante o transplante de medula óssea, né? É comum que o paciente tenha mucosite e a gente precisa evitar que ele necessite de uma terapia nutricional endovenosa, né? Porque seria a gente agregar um risco ainda à condição clínica desse paciente que já é frágil nessa etapa do tratamento. E aí, Dani, eu queria que você contasse para a gente a atuação do odonto diante desse desafio da mucosite no transplante de medula óssea. Perfeito, pessoal. Boa noite a todos. Eu sou a Daniele Carvalho, sou uma das cirurgiões dentistas que compõem a odontologia hospitalar, tanto ambulatorial quanto da internação do Einstein. E a gente vem falar um pouquinho sobre boca. O que acontece? A gente não pensa na boca, né? A gente come, a gente toma um remédio, a gente conversa, a gente vai fazendo a fisioterapia e vai conversando, mas se a gente não sente nada na boca, tá tudo bem. Agora, quando a gente tem uma mordida, por exemplo, na bochecha, já atrapalha, já incomoda, já chateia o paciente. Quando a gente fala aí dos quimioterápicos e muitas aí questões, como por exemplo a neutropenia febril, no caso da paciente, a gente pode ter também não só a mucosite, que são essas fotos aí que eu trouxe para vocês em variados graus, mas também os processos infecciosos associados. Consequentemente, a gente também vai ter o envolvimento da farmácia, né, da polifarmácia ali, vai impactar também em relação à inapetência do paciente. Quando a gente também fala aí de tecnologia associada à parte odontológica, a gente fala muito da laser terapia, que é já um consenso dentro, né, da Sociedade Brasileira de Transplante, que é extremamente importante, né, a prevenção e o tratamento através da tecnologia laser, onde a gente acompanha os pacientes a depender de cada protocolo, pensando na quimioterapia convencional e no transplante de células hematopoéticas, por exemplo, tanto no autólogo quanto no alogênico, a gente faz esse acompanhamento diário. E sempre lembrando que a cavidade oral de todos nós, independente de doenças ou alterações sistêmicas, todos nós temos uma microbiota muito específica. Quando a gente tem alguma descompensação sistêmica, essa microbiota também vai trazer aí outras alterações,
como, por exemplo, processos infecciosos fúngicos, bacterianos, virais, que podem também interferir na alimentação do paciente, na fadiga do paciente, na fala do paciente, na aceitação do paciente pelos medicamentos. Então, a gente vai tentar dar um suporte para esse paciente, tanto, por exemplo, no alívio da dor, na progressão mais rápida dessa reparação tecidual, onde a gente pode ter lesões desde muito pequenas que interfiram mais ou menos, até lesões extremamente importantes, onde o paciente não consegue nem deglutir a própria saliva. Então, querendo ou não, isso tem um impacto muito importante, inclusive em tempo de internação, também para o nosso paciente. Tá ótimo, Dani, obrigada. Voltando aqui para o caso da paciente, a gente viu que a paciente, embora ela tenha tido uma boa pega, né, Gabi? Ela teve uma pega de medula no D11, mas no D90 a gente percebeu que a paciente teve outra progressão de doença. Então, depois de uma ampla discussão clínica, foi indicado o CAR-T para ela. E aí, só lembrando aqui, Gabi ela viveu essa história, nós somos um dos primeiros centros no Brasil, né, a utilizar o CAR-T. Queria que você contasse um pouco da sua experiência, mas explicasse antes para a gente, Gabi. O que é CAR-T? Bom, gente, acho que só de falar na terapêutica CAR-T-cell, a gente já está falando de inovação, né? Então, uma terapia bastante recente no Brasil, estamos todos aprendendo juntos e cada vez a gente vê mais centros aí sendo capacitados para realizar a terapia CAR-T-cell. Nesse caso, né, a gente tem uma paciente já refratária a 3 linhas terapêuticas, incluindo um transplante de medula óssea autólogo, e o CAR-T realmente pode ser utilizado em alguns diagnósticos hematológicos, ainda não, infelizmente, né, em todos os diagnósticos hematológicos, mas a gente tem várias indicações, e o linfoma difuso de grandes células B, que é o diagnóstico da nossa paciente, é uma das indicações. No caso dela, um linfoma difuso recaído e refratário. E no que consiste a terapia CAR-T-cell? Então, primeiramente, a gente vai fazer uma coleta de linfócitos dessa paciente, num procedimento chamado leucoaférese. A gente vai colher os linfócitos dessa paciente e eles serão encaminhados para um laboratório de terapia celular, para uma manufatura. Tá? Então, essa célula vai sofrer uma modificação genética, então uma manufatura com período variável de tempo, né? Pode ser aí de 10 até mais de 40 dias de manufatura, a depender do produto que vai ser utilizado. E essa célula retorna para nós, né? É colocado um vetor viral nessa célula que potencializa e que faz com que esses linfócitos do próprio paciente passem a reconhecer e atacar o câncer, a célula maligna. Quando essas células retornam para a gente, elas são reinfundidas na nossa paciente através de uma infusão venosa. Então, a gente reinfunde as células que foram programadas para atacar o câncer. E aí sim a gente tem resultados fantásticos e toxicidades também bastante específicas, como a gente vai citar um pouquinho aqui. Então, mais ou menos é assim que funciona o CAR-T-cell. Nós somos um centro, né, que infundimos e também manufaturamos o nosso próprio CAR-T. E a gente também tem aí outros laboratórios que têm a possibilidade, são preparados para manufaturar esse tipo de célula. Obrigada, Gabi. A gente tem uma pergunta aqui do Fernando Pires, que ele serve tanto para o TMO quanto para o CAR-T. O Fernando Pires está perguntando, quando a dor oral por infecção afasta o paciente da alimentação, qual o tempo ideal de resposta clínica para evitar a transição para a dieta interal? Bárbara, pode contribuir aqui conosco? Bom, é uma resposta que vai depender muito do caso clínico, do estado clínico, né, do paciente, estado clínico e nutricional. Se a gente fosse falar da indicação de nutrição interal por si só, né, se a gente tem um paciente ali que ele está com uma alimentação prejudicada, por mais de 2 a 3 dias que ele não está recebendo pelo menos 75%, ele não está conseguindo suprir, né, pelo menos 75% das necessidades nutricionais dele por via oral, já com suplemento, porque já tem que ter tido antes uma suplementação, quando a nutricionista viu que ele não estava suprindo mais ou menos isso também, né, os estudos e guidelines, eles ficam entre 60% a 75%, né, dependendo aí do
do estudo que for utilizado, do guideline que for utilizado. Mas se a gente já tentou essa suplementação antes, o paciente está com dieta oral e suplementação, e ainda assim, esse combinho não supre, pelo menos aí, de 60% a 75% das necessidades nutricionais do paciente, a gente já tem indicação de terapia nutricional interal. Só que aí, no caso da mucosite, é importante a gente entender qual que é o grau dessa mucosite e a extensão, porque dependendo da extensão da mucosite, já não é mais recomendado, por exemplo, uma sonda nasointeral. Então, a gente tem que entender, esse paciente vai ter uma condição clínica de fazer uma gastrostomia, esse é sempre o ideal, porque a gente sempre precisa viabilizar a nutrição via entérica, via intestino, né? Se não for possível, e essa é uma discussão realmente em equipe, a gente vai principalmente priorizar a via de nutrição parenteral. Em alguns casos, então, por exemplo, aqui na nossa instituição, um protocolo que a gente já tem bem estabelecido no TMO é que para crianças, que a gente já sabe que muitas vezes essa mucosite é muito agressiva, né, e o tratamento de maneira geral para a criança também costuma ser mais agressivo, essas crianças elas já iniciam no transplante com a sonda nasointeral, o que facilita muito a nossa terapêutica, porque mesmo que ela desenvolva uma mucosite, eu não tenho mais que passar essa sonda com uma mucosa desgastada, né? Então, isso facilita muito, a gente consegue nutrir muito melhor e na maioria das vezes esse paciente sai da internação para casa já sem a sonda, porque a gente já consegue reabilitar, na maioria das vezes, em ambiente de internação. Perfeito, obrigado, Bárbara. Aqui só para trazer o que eu tinha comentado, né, antes sobre a progressão da paciente e o CAR-T. E aí eu agradeço aqui a contribuição do Fernando Pires, porque a gente sabe já que a mucosite, essa alteração oral, ela impacta bastante no transplante de medula óssea. Mas e no CAR-T, Dani? Então, no CAR-T, a gente tem algumas situações um pouco diferentes. A gente também tem a xerostomia, a gente também muitas vezes tem a hipossalivação e as alterações de paladar, que podem ser parciais ou totais, que também impactam aí diretamente na alimentação do nosso paciente. Esses dados que eu trouxe para vocês é daqui do nosso hospital. Tá? As porcentagens aí, né, das doenças que a gente fez, como a Gabi falou, né, não são todos os casos ainda que a gente consegue usar a terapia, mas o nosso maior número de casos é o caso dessa paciente, que é um linfoma do tipo não Hodgkin, que perfaz aí 62% dos nossos casos. As alterações orais que a gente mais observou nesses pacientes, que diferente do transplante de medula, que é a mucosite, né, a complicação mais severa, e dando um gancho aí para o que a gente estava falando também, é importante a gente lembrar que mucosite, ela é de boca a ânus, né, por isso que a gente também tem toda essa questão da passagem de sonda, risco de sangramento para o paciente, justamente por conta dessa friabilidade do trato gastrointestinal. O que a gente já vê diferente no CAR-T é que a mucosite, normalmente, ela não acontece. Ela pode acontecer como mais um processo infeccioso, que a gente dá o nome de estomatite. Pensando nas alterações orais mais frequentes, a maior parte dos pacientes vão ter um inchaço, né, um edema em cavidade oral, que isso é um processo inflamatório também, mas a gente não classifica como mucosite, tá? A outra questão é a xerostomia, né, a sensação de boca seca, também muito relacionado a inúmeros medicamentos que os pacientes utilizam, que são até chamados de medicamentos xerostômicos. Acho que um dos mais clássicos são os medicamentos para dor aí que a gente tem, né? E pensando aí na parte odontológica propriamente dita, o que a gente tem é um aumento de pericoronarite, que é uma inflamação na gengiva ao entorno, principalmente dos últimos molares do paciente, e essa inflamação gengival. Se a gente pensar na teoria odontológica, para a gente ter um bom cuidado odontológico, além da higienização, que a gente também vai estimular dentro das possibilidades de cada paciente também, até mesmo por conta dessas outras alterações, a gente tem que pensar que para a gente ter uma boa saúde gengival, a gente precisa de uma coisinha chamada neutrófilo. Então, além de toda a questão da higienização, a gente também tem que ficar observando os exames do nosso paciente. Então, nunca é uma coisa só. Então, por isso que o dentista, assim como todos os outros profissionais, são extremamente importantes para a gente conseguir literalmente cobrir o paciente como um todo, né? A gente conseguir aí agregar o tratamento mais completo para o nosso paciente. Então, por isso a importância de cada um da equipe multidisciplinar. O assunto era polêmico, né? Aqui o chat tá bem. Carolina Soares está perguntando se neste intervalo entre a coleta dos linfócitos e a infusão do CAR-T
se a gente estruturou algum plano de cuidado multiprofissional focado em manter a via oral ativa, controle de infecção e estabilidade nutricional. Acho que uma parte aqui a Dani já trouxe, né? Mas, Bárbara, quiser contribuir? Claro, é uma pergunta bem interessante, porque assim, como essa foi uma das linhas mais para frente aí de tratamento do paciente, né, já é a terceira linha, né, que o paciente está aí de tratamento, a gente tem que entender que ele já teve, muito provavelmente, o impacto no estado nutricional, por conta de todas as outras quimioterapias, do TMO e tudo mais. Então, quando esse paciente vai para CAR-T, a gente sempre faz uma avaliação multi, inclusive, né, tanto pré-transplante quanto pré-CAR-T. E essa avaliação, ela serve exatamente para a gente poder, como profissional, passar o nosso ponto de vista para a equipe multi, né? Então, se eu faço uma avaliação nutricional nesse paciente e entendo que ele não tem performance status para ir para um CAR-T, por mais que seja, né, um tratamento que tenha menos efeito colateral, enfim, a gente ainda tem alguns riscos. Então, é importante eu ter esse tempinho aí para conseguir fazer essa reabilitação. Então, geralmente, a gente foca, né, na maioria das vezes, fazer uma suplementação, né? A dieta para neutropenia que a gente conversou, né, durante todo esse decorrer do paciente hematológico, quando a gente fala da dieta para neutropenia é meio amplo, mas se a gente for filtrar, o que é isso, né? Eu preciso evitar que esse paciente tenha contaminação da alimentação, né? Que ele ganhe lá de brinde uma H. pylori, uma salmonela, né? Logo durante o tratamento ou antes de um transplante, de um CAR-T, né? E é isso. São riscos que a gente sabe que o paciente sempre pode correr, mas como a gente pode tentar cercar sem trazer tanta interferência para a qualidade de vida e dieta dele? Porque se a gente tira todos os crus, o aporte dele de vitamina, de fibras, fica muito baixo. Então, a gente precisa cercar isso, precisa muitas vezes suplementar, principalmente pensar na questão da massa muscular, que muito provavelmente já foi bastante comprometida. Então, a gente olha para o teor proteico, como ele tem conseguido atingir, se tem conseguido atingir, para o risco de sarcopenia. Então, todos esses pontos vão ser observados nessas avaliações que a gente faz. E como esse paciente ele já tinha ido para o TMO, a gente faz avaliações frequentes nesse pós-TMO, né? A gente tem ali a avaliação do D+30, né, do D+90, que são avaliações completas que a gente faz, mas, na verdade, geralmente a gente consegue fazer um acompanhamento quinzenal desse paciente. Então, ele já está num processo de habilitação com a gente. E se a gente conseguir cercar, né, tudo isso, a gente consegue fazer com que ele tenha um risco menor de infecção e tenha, muito provavelmente, essa via oral um pouco mais garantida aí, né? Mas é óbvio que vai depender bastante do estado clínico. E aqui as conversas só vão evidenciando que realmente somos um trabalho de time, né? Porque a Bárbara trouxe sobre sarcopenia, trouxe sobre massa muscular, deixa para a Marister fazer a abordagem dela. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou a Marister, fisioterapeuta da unidade de oncohematologia. E é um orgulho, né, estar aqui com esse time aqui, e sensacional, porque o que vocês estão vendo nesse bate-papo é o que a gente faz no dia a dia. A troca é constante, né, ela realmente acontece. Em relação a essa paciente, é uma paciente que ela abriu o quadro com astenia e emagrecimento. A Bárbara já falou, ela emagreceu, não significa que ela perdeu gordura, né, ela perdeu massa muscular, né, que se fosse só gordura, estava ótimo, estava ok. Né? Então, ela já veio de um tratamento anterior, já passou por um transplante de medula óssea, já fez quimioterapia em doses altas, né? Então, ela já traz nesse contexto toda a toxicidade dos tratamentos anteriores, né? O CAR-T é uma terapia inovadora, né? E recente, né? Então, hoje na fisioterapia, eu estava estudando ainda esses dias para escrever um capítulo e primeiro CAR-T com sucesso em humanos foi em 2010, né, na Universidade da Pensilvânia. Nós estamos em 2025, né? Então nós temos 15 anos. O nosso primeiro aqui no Einstein foi em 2020, que é o desse bolinho aí. E aí o que acontece? As pesquisas em relação à fisioterapia ainda são limitadas, né? A gente ainda não tem muita coisa. Então, o que a gente acaba fazendo com segurança, e os estudos trazem isso, é que a gente pode usar muito do que a gente tem para o transplante de medula, que isso a gente já tem muito bem estabelecido, e transpor para o paciente do CAR-T-cell, né?
As sequelas, às vezes, não posso dizer sequelas, às vezes o paciente já traz lá uma fraqueza muscular, uma dificuldade de subir ou descer uma escada, enfim, né? Então, a gente tem um comprometimento físico, além do psicológico que vem junto, né? Muito grande. Então, o que a gente vai fazer? No momento a gente vai avaliar esse paciente, a gente faz uma avaliação pré-transplante, pré-CAR-T, que a gente vai entender muito bem como é que está esse paciente fisicamente e funcionalmente. Então, eu vou avaliar força muscular, vou avaliar funcionalidade, fazer os testes de caminhada e de step, por exemplo, para ver como é que está a questão cardiorrespiratória, né, funcional. Aí a gente tem que ver, muito importante, a avaliação respiratória, porque ele perde massa muscular, não perde só massa muscular periférica, ele perde musculatura inspiratória. E isso é determinante na evolução do quadro. A gente sabe que pacientes que já têm 20% menos de PI max, né, que é uma medida que a gente faz de pressão inspiratória, já tem um risco maior para complicar no transplante. E aí tem uma coisa muito interessante que nós fazemos o mesmo teste, né? Para a Bárbara é importante o hand grip, para a físio é importante o hand grip, a medida da circunferência de panturrilha, né? A geriatra ou a médica vai fazer o teste time up and go. Então, é algo que a gente tem que fazer em comum, que mostra justamente como é importante essa interação, né? Então, esse é o paciente que a gente recebe. Então, vamos fazer uma boa avaliação, entender bem o que está acontecendo, todas as dificuldades que ela tem, ou os déficits, e aí a gente parte para acompanhar, de fato, o paciente. Tá? Pode, por favor. E aí, o que a gente entendeu? Ela já fez esses tratamentos, vem uma quimioterapia linfodepletora, esse paciente vai ter um agravo desse déficit funcional que ele já trouxe dos tratamentos anteriores, né? Fraqueza muscular, a gente já comentou. Fadiga. Fadiga é algo que a gente precisa entender muito bem, e o paciente precisa entender o que é fadiga para não confundir com o que é a dispneia, o que é o cansaço, que é o esgotamento mental ou uma depressão. Não é incomum a gente ouvir do familiar, ele está tão deprimido, não quer sair da cama, não quer fazer nada. Não, ele tem fadiga mesmo, né? E tem toda a questão multifatorial na fadiga. Então, se é multifatorial, precisamos de uma equipe multidisciplinar para tratar, né? É fundamental. Algumas drogas que ela possa usar, ou no CAR-T, ou que tem usado antes, pode trazer neuropatia, né? E aí a gente usa o mesmo laser que a Dani usa para tratar, pensando em regeneração nervosa tecidual, né? E vamos trabalhando em cima minimizar. O que a gente vai querer aqui é minimizar o que for possível de riscos, minimizar a perda funcional e, se possível, ganhar, né? Agora, algo importante que a gente tem que pensar é na toxicidade, né? Quando a gente fala de toxicidade neurológica, depois a Gabi pode falar melhor, né? Vai câncer. Que aí você está atendendo o paciente, você tem que estar atento se ele está tendo alguma alteração neurológica, alguma fala que não está fazendo sentido, algum movimento estranho, né, alguma possível, às vezes a gente já viu o paciente com microconvulsão muito leve e tal, que a gente estava no quarto, então todo mundo tem que estar muito bem treinado, e a gente fez esse processo todo quando começou a fazer o CAR-T, né, toda a equipe foi treinada, e algo que a gente tem um papel muito importante é quando a gente fala na tempestade de citocinas, né? Porque esse paciente vai evoluir, pode evoluir com hipoxemia, pode ser uma hipoxemia grave. Então, isso é aplicado à escala ICE, né? E a partir daí a gente vai determinando se a gente fica com oxigênio só, se a gente passa por um catéter de alto fluxo, se a gente vai para uma ventilação não invasiva, e a gente quer sempre parar na não invasiva, né? A gente não quer que o paciente evolua para ventilação mecânica. E daí todo o cuidado da equipe para que consiga controlar essa tempestade de citocinas, né? Para que ele tenha uma evolução melhor. E é isso, acho que a gente usa muito do transplante nisso, né? Então a gente está aprendendo muito ainda sobre o CAR-T, né? Tendo que estudar muito sobre CAR-T. E essa fotinho aí, vocês não levam em consideração, era 15 anos mais jovem, e é o nosso primeiro paciente do CAR-T. Tá bom? Obrigada. Bom, vocês perceberam que a jornada dessa paciente, ela foi uma jornada longa conosco, né? E
e o farmacêutico, ela já começa com quimioterapia, né? E ela vai recebendo quimioterapia também ao longo até chegar no CAR-T. Então, queria que a Dani contasse para a gente como é a atuação do farmacêutico diante deste contexto, né, que era uma paciente que ela não tinha comorbidades, mas poderia ter, né? Então, a gente vai acrescentando fármacos nesta conversa. Traz para a gente, Dani, por favor. Oi, gente, boa noite. Prazer, muito feliz de estar aqui. Obrigada, agradecer pelo convite. Bom, eu sou a Daniela, sou farmacêutica da Oncohemato. Minha especialidade é farmácia clínica e eu trouxe um mundo do farmacêutico oncológico porque a gente consegue trabalhar talvez numa realidade em que nem todo mundo imagina que tem um farmacêutico ali no meio. Então a gente pode trabalhar desde a padronização dos quimioterápicos, da seleção, do entendimento de se pode ou não pode, se é viável ou não esse medicamento no serviço, na instituição. Participa de auditorias, a gente tem uma ação muito forte educativa, não só para a questão da educação do paciente, para a gente garantir aí a adesão ao tratamento, o entendimento do que ele está recebendo de quimioterapia, aquela sopa de letrinhas que a gente falou aqui desde o começo, R-CHOP, R-ICE. Então, não só os profissionais da saúde têm que estar sabendo o que é isso, mas o paciente também precisa ser orientado, e eu sempre falo que informação nunca é demais. Né? Então, essa ação educativa ela é importante tanto para o paciente quanto para os profissionais da saúde mesmo. Né? Então, também tem a questão de manipulação dos quimioterápicos. Então, a quimioterapia ela também é importante. A gente saber quais são os cuidados. O farmacêutico ele ainda continua sendo ali presente e sabendo qual é a técnica de manipulação. E aí a gente vem para o cuidado do paciente. Né? Que é a farmácia clínica, que é onde meu coração bate mais forte. Né? Então, na internação, né, a gente tem todo esse cuidado de auxiliar na conciliação, análise da prescrição, conferir medicamento, conferir se a dose está certa, se a via está certa, se a frequência está certa, avaliar interação medicamentosa, compatibilidade, que ajuda bastante a equipe de enfermagem, ter uma participação ativa das rondas multiprofissionais, que isso é importante. Eu sempre falo que o farmacêutico ele tem que aprender a sair da farmácia. Então, ninguém está acostumado com o farmacêutico no posto de enfermagem, né? Inclusive ele. Né? Porque para a gente é muito difícil sair da farmácia. Então, a gente precisa trabalhar essa dinâmica diferente para o farmacêutico, inclusive para o paciente, porque ele também não está acostumado com a gente. Então, eu sempre falo que é um serviço árduo, mas que vale muito a pena no final. E aí vem a alta hospitalar. Né, eu falo que é a alta e a transição, porque a vida continua. Assim como no transplante, o transplante não acaba quando termina, no CAR-T-cell acaba sendo a mesma coisa. Então, a gente orienta esse paciente com relação a todos os medicamentos, confecciona planilhas para que ele consiga se organizar na casa dele, melhores horários, avalia também, mais uma vez, a interação medicamentosa e manda esse paciente para o ambulatório, onde tem um outro farmacêutico que também atua nessa educação do paciente. Então, hoje a gente trabalha com o WhatsApp, a gente conversa com o paciente de tempos em tempos, conversa se ele tem alguma dúvida, dificuldade de deglutição. Então, a gente avalia a adesão do paciente para garantir segurança, né, e sucesso no tratamento também. Adequa, quando falaram de mucosite, a gente faz a adequação dos medicamentos, do que pode ser modificado para injetável, o que não pode, faz uma solução oral, qual é o melhor para a criança, a gente sempre avalia o sabor. Né? Então, a gente pensa nisso também, na criança, qual é o melhor sabor para a gente garantir a adesão ao tratamento. Então, a gente até pergunta para a criança qual é o sabor que ela gosta, para a gente conseguir aí trazer ela e também trazer um pouco de autonomia para o tratamento. Né? Monitora as reações adversas, pensando em CAR-T, que é uma droga nova, sempre que é evidenciado alguma reação adversa, isso é importante, o reporte para a Anvisa. Né? Então, isso acaba sendo uma responsabilidade do farmacêutico. E a questão de orientação e dispensação de medicamento via oral. Então, a gente sabe que hoje a quimioterapia, a cada dia que passa, ela tem aí vindo para o via oral, para os comprimidos, e enquanto está injetável, eu tenho um enfermeiro que eu sei que vai lá infundir. E quando é o via oral?
eu tenho que garantir que esse paciente está fazendo o uso do medicamento de maneira adequada. Então, mais uma vez, vem o farmacêutico para tentar ficar perto, estreitar esse laço e garantir aí um sucesso na terapia. Obrigada, Dani. Bom, a gente vê aqui no Brasil acontecendo, são raros os centros, né, que fazem CAR-T e TMO, que são tratamentos complexos, né? Mas nos Estados Unidos é muito mais comum, né, Gabi, fazer transplante de medula óssea autólogo e CAR-T. Foram os 2 tratamentos indicados para essa paciente fazer em regime ambulatorial. E você foi até lá acompanhar de perto essa experiência. Conta pra gente um pouco como foi. Já é uma realidade, né? Então, eu estive, né, no City of Hope, na Califórnia, um centro com N enorme de transplante de medula óssea, CAR-T-cell, e já é uma realidade o paciente passar por estes tratamentos tão complexos de forma ambulatorial. Claro que, a depender de critérios de seleção, fatores de risco que são previamente identificados e notificados, mas é possível. Eu falo, Dani, que no CAR-T já é guideline que esse paciente fique próximo ao centro de origem, então mais ou menos de 1 a 2 horas, a depender do produto, que ele fique próximo ao centro, né, esteja hospedado ou more próximo ao centro, e de que esse paciente tenha minimamente um parceiro do cuidado, um familiar, um cuidador, que esteja ali 24 horas com ele, né, para acionar o serviço de urgência, emergência, caso ele sinta alguma coisa, principalmente nos primeiros 30 dias pós-infusão. Então, isso, independente de ser ambulatorial ou internado, a gente já vai ter como padrão. E a gente pensa aqui, como que a tecnologia pode nos ajudar a esse paciente passar por esse tratamento tão complexo de forma ambulatorial? Uma das principais retornos à internação de um paciente pós-CAR-T é por conta da infecção identificada ou risco de sepse. Então, esse paciente pode ter citopenias prolongadas, pode ter hipogama-globulinemia, o que leva a maior risco de infecção. Isso pode levá-lo a uma nova internação, né? Esse paciente pode apresentar em casa o quê? Que ele vai procurar o serviço de saúde, muito geralmente febre, taquicardia ou dessaturação. E a gente colocou ali a imagem para vocês de um smartwatch, né? A gente deve, de novo, utilizar essa tecnologia a nosso favor. Esses relógios têm a capacidade hoje em dia de fazer medições fisiológicas no paciente, tanto de temperatura como de frequência cardíaca e saturação de oxigênio, e ele pode ali, a depender dos controles, alarmar, né? Quando tiver com uma taquicardia, uma bradicardia, uma temperatura elevada, e ajudar esse paciente e o parceiro do cuidado a identificar o momento ideal de procurar o serviço de saúde. A gente sabe que o quão precoce ele procura o serviço de saúde numa intercorrência clínica pós uma terapêutica tão complexa é o ideal. E isso permitiria e ajudaria muito a esse paciente passar por essa jornada aí em domicílio. A gente fornecer, né, a Gabi trouxe um exemplo de wearable, né, que a gente fala, ou vestíveis aqui, que é o termo traduzido para o Brasil, a gente fornecer para o paciente e conectar uma central de monitoramento que pode ficar dentro do hospital, fazer parte da equipe, inclusive, para poder identificar precocemente e acionar esse paciente e pedir para ele vir ao pronto-socorro para procurar um serviço para uma avaliação médica. São tantas informações, né, no pós, que por mais que toda essa equipe incrível, a gente vai conversando com ele desde a infusão, não é no momento da alta, né? A gente conversa sobre o pós desde o início da terapia. Mas são tantas informações que, se ele tiver aí um serviço de saúde, uma central, que faça um contato com ele de forma proativa, toda essa jornada fica bem mais facilitada. Exatamente. E outro ponto também é a gente por meio de aplicativos, né? Então, atualmente a gente percebe enfermeiros e farmacêuticos ligando para o paciente, fazendo busca ativa de sintomas, ali nos dias que a gente considera mais crítico, né? Mas quando a gente fazer este trabalho manualmente requer uma grande carga de trabalho e por vezes a gente pode não conseguir atender a demanda que a gente precisa, né? E aí, mais uma vez, a tecnologia aqui nos apoiando, quando a gente faz isso por meio de um aplicativo e, obviamente, por meio de um algoritmo que é até individualizado, esse algoritmo pode
fazer essa interface com o paciente, encaminhar mensagens por ele, e mais uma vez uma central de monitoramento sempre, né? Olhando, recebendo essas informações e entendendo como melhor fazer o controle de sintomas e adesão, tanto para a quimioterapia via oral quanto para a quimioterapia parenteral, né? Então, a gente percebe aqui como a tecnologia pode apoiar para que a gente esteja mais disponível para a escuta do paciente, né? Porque na escuta do paciente a gente vai encontrar comorbidades, possivelmente, a gente vai encontrar dificuldades para esse paciente, inclusive, aderir à quimioterapia via oral, né? Que é um grande desafio, os estudos trazem isso para a gente. Então, aqui foram algumas estratégias que a gente trouxe de tecnologia que podem apoiar no cuidado do paciente oncológico. E, só para trazer para vocês, né, esta paciente teve um resultado positivo com um CAR-T, e aí ela entra na nossa linha de sobreviventes aqui sobre linfoma que trouxemos, que a gente traz este período que vai até 10 anos acompanhando esta paciente. Né? Então, é onde, como ela recebeu medicamentos, por exemplo, cardiotóxicos, né? Então, em algum momento dessa linha de cuidado, vai ter indicação do cardiologista e outros profissionais, dependendo de quais efeitos tardios ela fica, de quais entraves ela tem para uma reinserção na sociedade, ou mesmo voltar ao trabalho, e aí, com avaliações sistemáticas, o profissional que está à frente, que pode ser o enfermeiro, pode ser o médico, depende muito da demanda da paciente, né? Um psicólogo, a gente vai endereçando os outros profissionais para a gente realmente compor, né? A gente compõe um plano de cuidado multiprofissional para essa paciente. Então, gostaria de agradecer aqui vocês que trouxeram muitas contribuições. Eu acho que o sucesso do tratamento e o sucesso do cuidado, né, porque independente do desfecho do paciente, é um sucesso do cuidado. A gente cuida, independente do desfecho. Né? Só é possível porque estamos todos conectados. Então, gostaria de encerrar aqui este painel. Agradeço. A Isis traz para a gente que foi maravilhosa a explanação e envolvimento de toda a equipe multiprofissional. A Ruth disciplinar, desculpa, Isis. A Ruth traz para a gente também que foi maravilhoso. Estamos aqui, ó. Cristina nos parabeniza, estão falando que a gente faz a diferença. Obrigada, Cristina, a todos nós. E trazer para vocês, já estamos aqui. Vocês tiveram acesso aqui ao QR Code para poder trazer essa aqui no chat, mas também no QR Code vai ser muito bem-vinda, até para a gente entender melhorias. Vocês, no nosso curso, hoje a gente trouxe uma amostra, né, aqui, desse espaço curto, mas dentro do programa a gente consegue distribuir essas aulas, né, um ano conosco, tanto no conteúdo teórico, quanto no conteúdo das aulas e no estágio, né, que a gente tem, que o estágio também conosco, e aqui esse time faz parte da equipe que recebem vocês no estágio. Então, muito obrigada a todos.